tem uma má contratação do próprio RH, fica-se nesse RH operacional, conforme você pontuou. Eu nunca tive medo de ser mandada embora, nunca. E eu passei por situações bem... Nesses momentos a gente sentia que aquele RH era um pouco abafado. Algumas coisas que a gente já tinha mapeada eram canceladas. Nós precisamos ser criativos e trabalhar muito bem com inovação e tecnologia, porque isso é um caminho sem volta. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast RH, um momento de abertura, conversas que conectam pessoas, estratégias e transformam o mundo do trabalho. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual: RH que influencia decisões. Afinal, o RH deixou há muito tempo de ser apenas operacional e passou a ocupar um espaço estratégico dentro das organizações. E para conversar sobre isso, recebemos a Adriana da RHF Talentos. Seja bem-vinda, Adriana, e fique à vontade para se apresentar. Olá, Tamires. Olá, ouvintes. Bom, inicialmente é um prazer estar aqui falando de uma temática que eu vivo e gosto muito de poder compartilhar conhecimentos sobre isso. Eu venho de uma carreira aí de mais de 15 anos atuando na área de RH. Tenho uma formação como especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes e sou mestre em gestão do conhecimento nas organizações, o que facilita um pouco entender alguns conflitos hoje Com dentro certeza. das organizações. Dentro da minha experiência profissional, eu pude, atuar numa grande organização fora do Brasil por 5 anos e eu trago isso como um divisor de águas na minha carreira, porque o fato de trabalhar RH num outro país por 5 anos, primeiro, eu entendi que as dores do RH são iguais, independente de onde você esteja. Mas trabalhar com uma outra cultura me proporcionou um desafio muito grande de ter que abrir muito a cabeça, abrir a mente, para me adaptar a formas diferentes de aplicar o RH. E isso hoje contribui muito no meu papel de consultora dentro das organizações, pois independente da organização que eu estiver, da cultura que ocorra ali, eu consigo interagir e aplicar ali as melhorias que normalmente são necessárias. Excelente. Temos aí um excelente repertório da Adriana para nos explicar e contribuir muito bem para o assunto. E para iniciarmos com a primeira pergunta, Adriana, quando falamos de RH que influencia decisão, do que estamos falando realmente na prática? Tamires, vamos começar lá do começo. Dentro de qualquer situação, você só influencia quando você passa confiança. Para você passar confiança, você precisa conhecer muito bem. Então, no meu ponto de vista, um RH, para ele entrar numa organização ou ele já fazer parte dela e causar influência, ele precisa dominar fatos e dados. Ele precisa ter métricas. Ele precisa conhecer muito bem o negócio. Então, eu sempre digo nas minhas afirmações que para você ser RH num ambiente, antes mesmo de você conhecer tão bem as políticas de RH, você tem que conhecer o ambiente onde você está inserido. Você tem que entender os propósitos, os resultados que aquela organização espera, para que você tenha a atuação mais assertiva possível. Uhum. Excelente. Agora, Adriana, em que momento o RH deixa de ser apenas executor e passa a participar das decisões estratégicas? O RH, Tamires, ele deixa de ser apenas um executor, ou como a gente fala muito no nosso mundo, tirador de pedidos, quando ele toma a frente, quando ele não espera ser chamado, quando ele chega com a iniciativa, com as sugestões de melhorias. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter um RH de portas abertas. Um RH que não vive no seu mundo fechado dentro das suas
políticas dentro das suas atividades. Ele precisa conhecer muito bem o propósito daquela organização. Ele precisa ter cadeira cativa na mesa de decisões. E quando eu digo ter cadeira, é mesmo para que essa organização introduza qualquer mudança, qualquer expectativa de crescimento, que nada ocorra sem a participação do RH. Pois nós sabemos tão bem, né, os pilares de uma organização, nós temos ali processos, tecnologia e pessoas. Pessoas fazem tudo acontecer. Os três são importantes, mas pessoas de fato fazem acontecer. E para que isso aconteça, esse RH tem que entender e entender a longo prazo quais as mudanças necessárias, quais as ações necessárias, e a gente vai destrinchar um pouco isso hoje ao longo da nossa conversa, para que decisões sejam tomadas, para que de fato resultados sejam alcançados. Hum. Interessante esse apontamento, Adriana, sobre a percepção do RH, né? E diante de toda essa bagagem, você identifica que o RH tendo essa percepção, tem a abertura para a diretoria dar, essa oportunidade para opinar, interagir e intervir? Você acha que de fato o RH está tendo um pouco mais de voz junto com os sócios, a diretoria? Bom, vamos lá. O RH, ele sempre, né, foi visto como o departamento do subjetivo. E isso eu acho que impacta muito nessa credibilidade, nessa confiança. Ele precisa ocupar o seu espaço. Eu sempre digo isso, o RH ele tem que se mostrar, ele tem que ocupar o seu espaço. Mas para isso ele precisa estar confortável, ele precisa de fato estar inserido dentro daquele contexto para que de fato ele leve informações assertivas, necessárias e decisivas. Então não adianta você chegar numa mesa de reuniões, falar bonito, falar diferente, mas na hora de falar de dados, você está fora do contexto. Então, mais uma vez, eu trago essa premissa. Se apodere do negócio, conheça estrategicamente esse negócio, pontue quando você for falar. O RH, para ele se sentir estratégico, ele tem que ter primeiro o seu alicerce muito bem estruturado. Ele tem que ter os seus processos básicos de RH, como, por exemplo, um recrutamento e seleção, uma porta de entrada, um onboard, muito bem estruturados. A partir daí, ele consegue apontar aonde temos os riscos, os desafios para alcançar novos patamares. A partir do momento que ele entra para uma reunião com fatos, dados, métricas, que ele se coloca numa posição de fato de estrategista, ele vai ter o seu espaço e vai ter a sua credibilidade. Realmente a credibilidade faz toda a diferença, né. E a diretoria ela tem uma escuta diferenciada quando a gente fala em números, em resultados, né, que é um impacto financeiro querendo ou não. E a partir do momento que o RH quebra essa questão que você pontuou da subjetividade para dados e fatos, realmente dar uma abertura muito grande para a atuação de decisão do RH. Excelente. E Adriana, o que diferencia um RH operacional de um RH estratégico? Vamos lá, Tamires. Apesar das pessoas, né? Hoje a gente acompanha muito as redes, o nosso mundo de RH está muito atuante nas redes. E a todo momento você vê, né? Falar de RH estratégico, da necessidade, tem sido uma demanda mesmo, e as empresas estão correndo atrás disso. Isso é muito positivo. Mas eu vou explicar isso de uma forma muito leve, até, né, como eu levava muito para as minhas aulas de gestão de pessoas, e ficava muito claro para os alunos. A diferença de um RH operacional e de um RH estratégico. Então, nós temos aqui uma organização. Dentro dessa organização, nós temos pessoas, muitas pessoas ou que não sejam muitas pessoas, mas nós temos pessoas. Aqui nós temos resultados esperados. Toda organização espera o quê?
Resultados. RH espera pessoas felizes e resultados Sim, alcançados. Mas para que essas pessoas consigam alcançar esse resultado, nós temos um caminho. Quem cuida desse caminho? O RH. Então, nós temos uma ponte. O RH é a ponte para levar pessoas a alcançar resultados. Nesse caminho, nós temos duas formas de caminhar, ou de forma operacional ou de forma estratégica. Então, esse RH operacional, ele vai fazer o quê? Ele vai construir tijolinho por tijolinho, ele vai construir hoje para colher amanhã, ele vai errar, ele vai voltar, ele vai parar, ele vai ser lento. Ele nem conhece o caminho, ele não sabe como chegar lá, quanto tempo e o que vai acontecer quando ele chegar lá. Ele não exato. tem esse planejamento a longo prazo. Ele trabalha a curto prazo. O RH estratégico, ele olha para as pessoas, ele olha para esse resultado esperado, ele mede esse caminho e ele já coloca ali estratégias para que se alcance esses resultados. Dentro dessas estratégias, tem muita coisa envolvida. Tem processos de RH que já estão girando 100%. A partir desses processos gerando 100%, ele pode implementar novos processos ali um pouco mais aprofundados. Ele vai olhar para as pessoas, para o engajamento, o que está acontecendo, por que está acontecendo um turnover, o que nós podemos fazer, medir e aplicar ali ações para conter. Ele vai perceber por que pode não haver um engajamento daquelas pessoas, quais as políticas que ele pode colocar de melhorias para haver mais engajamento, maior produção. Então, esse RH estratégico, ele pensa a longo prazo. Ele sabe o que vai fazer, como vai fazer e quando vai chegar lá. Então, eu sempre digo assim: o RH operacional, ele sobrevive. Ele sobrevive dia a dia. É um desafio diário. O RH estratégico, ele é promissor. Ele provém resultados, ele traz valor para a organização. Excelente. A gente falou muito de dados, fatos, essa análise. E agora eu pergunto: existe uma influência sem dados? Olha, eu, Adriana, acho isso muito difícil. Eu acho que num primeiro momento, o RH é sempre muito bem-vindo, né? Principalmente pela liderança. Quando você está ali, ó, frente a frente, você é muito querido. Então, num primeiro momento, você pode até estar sentindo que você está influenciando de alguma forma. Mas se você não estiver com dados, com métricas, se você não estiver trabalhando em cima de indicadores, em algum momento você vai sentir que sucintamente você está sendo colocado de lado. Então, eu mais uma vez eu defendo, Tamires, um RH que entra numa organização sem conhecer as necessidades, os objetivos, sem dominar a cultura dessa organização, sem poder mostrar por números o que está acontecendo e o que pode mudar a partir de certas ações, dificilmente ele vai ser creditado, ele vai exercer alguma influência sobre essa liderança. Uhum. Excelente. E vamos entrar no critério de cultura, Adriana. Como que a cultura organizacional realmente influencia resultados? Olha, Tamires, essa questão de cultura, ela é extremamente importante. E eu não vou nem te falar que ela influencia, ela define resultado. Uma cultura, ela define resultado. Então, muitas vezes a gente entra numa organização e a gente olha ela de fora, você observa, né, uma certa cultura estabelecida, aquilo que é colocado, né, aquilo que é exposto. E quando você entra, você é chamada para uma reunião ali, eles começam a te colocar alguns problemas, e aí nessas primeiras conversas você já percebe que o que está acontecendo ali vem muito mais de uma cultura
vamos dizer, uma cultura fake, uma cultura que de fato não conversa com o negócio, não conversa com os valores da organização. Então, não tem como você engajar pessoas, você fazer pessoas produzirem, você fazer pessoas ficarem, fidelizarem ali naquele negócio, se aquilo que é proposto quando você traz a pessoa não acontece no dia a dia. Então, quando a gente vai trabalhar, eu que trabalho muito com a colocação de talentos nas organizações, a gente toma muito cuidado com isso. Então, antes até de você trazer alguém para a organização, eu faço algumas reuniões, eu procuro entender se aquilo que eu vou vender para aquele candidato, de fato, é real o que acontece dentro da organização. Porque a gente já sabe que se não for, não haverá fidelização, não haverá engajamento e não haverá produção, que é o que vai impactar diretamente no resultado. Faz toda a diferença, né? Olha como que a cultura impacta. E Adriana, quais os erros mais comuns que impedem o RH de ocupar espaço nas decisões? Olha, Tamires, primeiro erro que eu coloco como fatal, omissão. O RH não pode se omitir, ele tem que se posicionar. Para se posicionar, eu tenho que dominar o assunto. Então vamos lá. Primeira coisa, entender muito bem do negócio, se estruturar nas suas falas, nas suas entregas, para que de fato possa se posicionar. O RH que não está preparado, normalmente ele se omite. E o fato de se omitir é aí que ele não vai ganhando a confiança. O RH tem que se comunicar muito bem. Então, isso é importantíssimo. Ele não pode deixar de ter uma, e se comunicar bem é ter uma escuta também muito ativa, para entender o que está acontecendo nas entrelinhas do negócio para poder agir. Então, conhecer bem o negócio, ter uma escuta ativa, não se omitir, se posicionar, são premissas importantíssimas que o RH não pode passar por cima, para que de fato ele faça a diferença de forma estratégica. Olha que responsabilidade do RH, né? E de quem está à frente do RH, quem está ali realmente atuando. Porque nós falamos de comunicação, posicionamento, credibilidade, estratégia, e não tem como a gente pensar, sendo RH, contratar RH também é um grande desafio, né? Porque precisa de posicionamento, precisa ser alguém que mantém uma atualização do mercado, do negócio, né? Eh, e como que a gente poderia, assim, falar um pouco também dos profissionais de RH, o quanto que é importante essa atualização, né, o quanto que é importante esse desenvolvimento da comunicação, porque nem todos são contratados já com viés estratégico, já com essas habilidades. O quanto que é importante até lá atrás ter uma boa escolha do profissional de RH que vai atuar nesse RH estratégico, porque se tem uma má contratação do próprio RH, fica-se nesse RH operacional, conforme você pontuou. Como que você enxerga esse cenário, né, da seleção da equipe do RH para, consequentemente, conduzir a um RH estratégico? Excelente pergunta, Tamires, porque às vezes a gente fala tanto do negócio, da estratégia do negócio, como o RH se posicionar, e até antes de ir diretamente na resposta, eu gosto de ilustrar uma questão. O RH, ele tem que conhecer o negócio. O negócio tem um planejamento estratégico, mas o RH tem que ter o seu planejamento estratégico. Como Excelente. ele vai agir para impactar e para somar no planejamento estratégico do negócio. E para isso, eu preciso de uma equipe que esteja conectada. E aí eu vou trazer o profissional do RH para essa equipe, né? Seja ela grande, seja ela pequena. Não é essa a questão. A questão é de quem está ali. Então, não basta, como eu já disse em algum momento, você conhecer bem as políticas de RH. Aí vai entrar muito a parte comportamental. Como você se coloca? Qual é o seu olhar?
como você, de fato, é estrategista ou não. Então, esse profissional, ele precisa primeiro ser muito adaptável. Como eu disse lá atrás, hoje, né, as culturas, elas, elas cobram muito da gente. Então, nós precisamos ser muito adaptáveis. Nós precisamos ter uma comunicação excelente, clara, assertiva, estratégica. Nós precisamos ser criativos e trabalhar muito bem com inovação e tecnologia, porque isso é um caminho sem volta. Hoje, esse RH tem que estar preparado para estabelecer ali novas ferramentas tecnológicas para que faça esse RH ganhar tempo, esse RH ser mais assertivo e impactar mais no resultado. Então, esse profissional que o RH procura, ele precisa, além de ter uma boa formação, conhecer políticas, estar preparado para aprender, para reaprender, para ressignificar muitas coisas e para se posicionar diante das demandas do negócio. Uhum. Faz todo sentido, Adriana. E uma dúvida que eu acredito que talvez vocês também tenham. Nem sempre a gente tem um cenário perfeito, o cenário ideal. E às vezes o orçamento que nós temos para nossa equipe de RH é menor e nós temos ali um assistente, um nível trainee, júnior, não temos pessoas com toda essa bagagem e expertise. Como preparar esse RH? Né? Agora nós falamos das habilidades comportamentais necessárias e relevantes para o negócio, para as decisões e realmente atuar diretamente no negócio. Mas se eu não tenho essa equipe, como desenvolver essas habilidades? Como capacitar um RH? Por exemplo, se eu tivesse o meu RH e ele ainda fosse operacional, além de dados e fatos, como que eu posso incentivar e apoiar a ter todas essas habilidades? Então, vamos lá. Por exemplo, às vezes nós somos chamados, nós consultores, para implementar um RH estratégico dentro da organização. Eu acho que é legal a gente também ser muito realista e muito pé no chão para dizer, não é assim, ouvi o podcast, achei tudo maravilhoso, a partir da semana que vem o meu RH vai ser estratégico. Não vai, não vai. Respira. Nós precisamos, a gente sempre começa num caminho de alicerce, eu sempre falo. Então, eu estou lá sozinha, sou um RH sozinho ainda, eu comigo mesma. Vamos estabelecer o que eu quero e onde eu quero chegar. O que eu preciso? Então, vamos começar pelos pilares, pelos sistemas básicos de RH. Vamos implementar isso e fazer isso se fortalecer. A partir disso, eu vou vivendo, né? Eu vou estabelecendo ali metas, eu vou vendo como a organização se comporta, eu vou vendo as necessidades, o que eu posso e o que eu consigo implementar, e eu vou numa escala de evolução. Em algum momento, vai ser, se eu estiver fazendo isso acontecer de uma forma bacana, e eu estiver mostrando o resultado, eu já vou ter a firmeza para pedir um aumento de equipe, porque nós vamos estabelecer novos cenários dentro desse departamento. E aí você consegue ir fortalecendo equipe e desenvolvendo novas atividades. Então, Tamires, de uma forma assim bem objetiva e resumida, é um bom planejamento. É entender o que você quer fazer, colocar etapas e viver uma etapa de cada vez. Porque você não pode, por exemplo, estabelecer ali uma política de cargos e salários, uma gestão de avaliação por desempenho, se você não tiver o cenário inicial ali de um bom recrutamento e seleção bem estruturado, um bom descritivo de função para que você atraia a pessoa correta, uma liderança que esteja conectada a isso, que tenha no mínimo ali uma gestão por desempenho em cima disso que foi combinado com aquela pessoa que entrou. A partir daí, a gente vai traçando novos horizontes e vivendo novas etapas para que esse RH vá se estruturando e aprendendo a fazer fazendo. Excelente, aprender fazer fazendo. É a nossa realidade, né? A realidade de um RH, em boa parte das empresas.
E atualmente muito se fala sobre inteligência artificial, né? Acho que é um dos temas mais em altas que nós temos. E dentro desse assunto de inteligência artificial e tecnologia, eles ajudam ou afastam o lado humano, Adriana? Bom, eu sou suspeita a falar disso, porque eu sou defensora da inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, é comum, e eu entendo que as pessoas já de início, elas já, né, pensam, ah, agora nós não precisamos mais de pessoas, ou tudo vai ficar tão artificial que o lado humano vai ser deixado para trás. Mas vamos pensar de outra forma? Vamos ressignificar isso? Hoje, se as pessoas não notaram ainda, nós somos verdadeiros robôs. Nós trabalhamos infinitamente, o dia 24 horas está sendo pouco, é ou não é? A gente entra no modo automático e eu já me peguei fazendo isso, tá? Alguém fala comigo e eu respondo sem dar bom dia. Eu vou direto ao assunto. Eu vou direto à cobrança muitas vezes, porque eu estou no automático de muita execução. Ou seja, nós estamos com muitas tarefas e pouco tempo para pensar, para criar, para abraçar, para sentir. A gente não tem mais tempo, Tamires. Então, a partir do momento que nós entendemos que a inteligência artificial veio para nos ajudar e para trabalhar para nós, não para nos substituir, eu vou pegar todas as minhas demandas, todo aquele excesso, e isso serve para os RHs que estão aqui ouvindo, tá? Aquela série de operacional do dia a dia que toma seu tempo. Coloca uma inteligência artificial para fazer isso. Ganha tempo para andar pela organização, para ouvir as pessoas, para entender o que está acontecendo lá no chão de fábrica. Quais são as dores? Onde eu posso ajudar? Deixa a sua mente mais leve para criar mais, para você conseguir fazer processos que fluam melhor dentro da organização. Nós não temos tempo. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem que a inteligência artificial veio para trabalhar para nós, para tirar de nós essas funções operacionais, a gente vai entender que o lado humano não vai ser abafado, escondido. Ele vai aparecer, ele vai ter chances de aparecer mais. Excelente apontamento, Adriana. A inteligência artificial, ela veio para contribuir e se usá-la de maneira adequada, né, a nosso favor. E o que nós fazíamos em 3 horas e a inteligência artificial faz em 30 minutos, esse tempo restante deve ser utilizado justamente para a parte humana da organização, correto? É Perfeito. exatamente isso, né. Nós temos que ter muito cuidado, porque esse tempo livre a gente coloca mais trabalho, mais atividade. E é nesse momento que a gente acaba se perdendo, né, não analisando esse tempo livre para fazer a parte humana e acabar pegando mais trabalho, me refiro a operacional ou às vezes preencher de reuniões e esquecer o lado humano, porque RH ele está em sintonia com o negócio, né, e com as pessoas. É uma junção, porque pessoas entregam resultados. É uma linha tênue ali essa administração, né. Exatamente, também. Se a gente precisa tomar cuidado quanto a isso, você pontuou muito bem, até porque nós somos brasileiros. E se a gente olhar hoje, dentro do cenário mundial, eu não vou falar porque eu não vou ter certeza, mas o Brasil está entre o primeiro ou os primeiros países com maior índice de ansiedade e depressão. E isso está sendo agora apontado, né, com a introdução da NR1, justamente para tratar da saúde mental nas organizações. Então, essa é uma questão, Tamires, comportamental nossa. E a partir do momento que nós temos a consciência disso, como você tão bem colocou, cabe a nós nos policiarmos, estabelecermos aí práticas para que a gente não caia nessa sistemática, né? Ah, a inteligência faz para mim, então eu vou me aqui ocupar com mais operação. Não, a gente tem que estabelecer limites e caminhos, decisões de onde de fato a gente quer, por onde a gente quer caminhar. Uhum.
Exatamente isso, Adriana. Ser humano também é ser estratégico, né. Exatamente. O RH enxergar esse lado humano da empresa, dos colaboradores e compilar, analisar e apresentar sugestões, isso é RH nas decisões, realmente é um impacto positivo, né. Porque é uma sensibilidade que, diferente de outros departamentos, o RH tem um feeling muito maior, né. Que o baixo desempenho, ele tem, eu falo que é só a ponta do iceberg, né, o baixo desempenho. Tem vários fatores que podem influenciar. E é por isso que o RH tem todo esse feeling, essa percepção. Quanta responsabilidade, É né. muita responsabilidade, Tamires. A gente tem que ter um certo cuidado, porque, né, a gente foca tanto em resultado. Se a gente, aqui nessa nossa conversa estabelecesse uma nuvem de palavras, quantas vezes eu já falei aqui negócio? Falei muitas vezes, né? Acho que apareceria ali estratégico e negócio. É o que mais apontaria nessa nuvem de palavras. O RH, ele não pode perder a sua essência. Nós estamos na organização para fazer pessoas se sentirem bem produzindo, né? Então a gente tem que manter sim essa sensibilidade, a gente tem que manter essa escuta ativa, essa empatia, porém com um olhar crítico, que é muito importante, e posicionamento, para que a gente dirija e faça aquele caminho que eu disse lá da ponte, da melhor forma possível. Então, é uma grande responsabilidade, sim. Ok. Uma pergunta aí fora do roteiro, algo mais polêmico, RH também é funcionário, Adriana, né. RH também tem uma hierarquia. Você acredita, em toda a sua bagagem, inclusive internacional, que o RH às vezes tem receio de se posicionar, né, receio de argumentar, achando que isso vai interferir na sua permanência na empresa? Com medo de trazer sugestões, melhorias que vão investir financeiramente, e a diretoria às vezes já olha como gasto, não como investimento. E isso faz com que o RH gradativamente volte ao operacional. Qual a sua percepção? Ou não? Você acha que não acontece isso? Como que o RH se vê também como funcionário? Isso acontece sim, Tamires. Acontecia, acontece e acho que por um bom tempo ainda vai acontecer. É um caminho difícil, sabe, Tamires, e tem uma, até eu não falaria, mas já que você tocou no assunto, tem um ponto que eu trago em algumas conversas, mas que infelizmente não dá para ser copiado, tá. Mas é um posicionamento meu. Eu nunca tive medo de ser mandada embora, nunca. E eu passei por situações bem críticas de ter que me posicionar, mas, eu acho que isso é confiança. E cada um consegue medir a sua. E isso é possível alcançar, tá? Exato. Mas a gente precisa se posicionar, porque acontece sim, tá? Acontece do RH ser abafado. E mesmo eu que trabalhei numa grande organização, que investia muito e tinha um departamento robusto, que de fato participava das decisões da organização a longo prazo. A gente percebia que nos momentos de crise, porque em 5 anos nós passamos por crise, referente ao dólar, né, então aquilo mudava muito o resultado da organização e é claro que nesse momento eu era uma BP, tá, eu não era uma gerente nem uma diretora, mas eu fazia parte de uma área onde a minha gerente, minha diretora pensavam dessa forma. E nesses momentos a gente sentia que aquele RH era um pouco abafado, algumas coisas que a gente já tinha mapeada eram canceladas. Acontece. Então acontece em grandes organizações. Imagine se não acontecerá em menores, né. A gente entende, o financeiro pega muito pesado. Mas aí é a hora de você
se posicionar, de você ter segurança do que você está defendendo e de você ponderar também. Porque tem momentos que dá para tirar o pé de alguma coisa. Dá. Vamos entender, vamos ponderar, vamos adiar. Mas tem coisas que são inegociáveis. E nessa hora você tem que ser firme e se posicionar. Porque senão, com certeza, será no lado mesmo. É isso aí, né. Aconteceu, acontece e vai acontecer realmente. Vai do posicionamento e da sua segurança naquilo que você acredita e defende. Faz toda a diferença. Adriana, quais competências serão indispensáveis para o RH nos próximos anos? Olha, eu vejo assim, os próximos anos, a gente tem uma mudança, e eu já tenho falado isso há algum tempo, eu acompanho há tempo aí o Fórum Econômico, né, Mundial, que traz todos os anos, ele traz novas competências para os profissionais do futuro, mas olhando para RH. A gente nota que essas competências estão cada vez mais determinando pessoas mais autônomas. Então, o que que a gente espera de profissionais, de RH daqui para frente? Diante de um cenário, Tamires, onde a gente vive mudanças diárias, praticamente, a gente tem hoje um perfil profissional totalmente diferente do que eu, por exemplo, há 10 anos atrás enxergava. As pessoas mudaram. Isso é um grande desafio para as organizações. Isso é um grande desafio para os RHs. Então, se a gente não tiver pessoas no RH prontas para acompanhar essa mudança, ou seja, muito adaptáveis, muito abertas ao novo, essas pessoas não vão conseguir fazer esse RH acontecer. Com certeza. Nós precisamos de pessoas que sejam muito adaptáveis, que sejam criativas, criativas no sentido de resolver problemas com aquilo que elas tiverem. Você entende? Com as condições que elas tiverem, elas consigam resolver problemas. Habilidade interessante, porque muitas pessoas associam criatividade com criação de produto, com marketing, acha que é uma habilidade exclusiva, né, de criação, mas não, a criatividade é fazer algo bem feito com o que nós temos, é pensar possibilidades diferentes, caminhos diferentes, é lidar com imprevistos, porque às vezes cancelou uma reunião, o que que eu posso fazer? Acabou um tipo de ferramenta, não deu certo, a gente vai adaptando, né. E a criatividade ela tá no dia a dia realmente, nas pequenas decisões, né. Exatamente. Eu que venho de um longo tempo, então a gente vê as palavras e os conceitos se mantêm o mesmo, mas as nomenclaturas mudam. Então lá atrás a gente falava muito pensar fora da caixa. E hoje não se usa mais falar pensar fora da caixa, mas a gente tem que ser criativo. E criativo nada mais é do que sair daquele contexto que você está, onde eu tenho determinadas possibilidades, mas nenhuma vai funcionar. Então eu tenho que buscar novas. Isso é ser criativo no seu dia a dia. Então, nós precisamos desse profissional dentro das organizações. Nós precisamos de profissionais que consigam implementar novas tecnologias, que estejam abertos a isso. Porque o que nós estamos fazendo hoje, daqui a pouco tempo, vai ser renovado e ser feito de outra forma. Então, nós precisamos dessas pessoas com autonomia para não esperar que alguém venha para falar ou para ensinar, que sejam de fato autônomas, que tomem a iniciativa para que as coisas aconteçam. Você falando isso, Adriana, me lembrou algo que também, tem surgido muito, esse tema das gerações, né. Eu não vou nem colocar como conflito, porque eu não concordo com isso, apenas gerações diferentes, né. E a gente falou de iniciativa, proatividade, autonomia, criatividade. Você acredita que tem alguma diferenciação para as gerações, para essa postura e esses requisitos comportamentais que você mencionou? Exatamente, eu acredito que tem. A gente nota isso no dia a dia.
E o que que eu vejo, Tamires, o que que acontece com as novas gerações que algumas pessoas estão vendo como conflitos? Inclusive, nesse momento, estou preparando um material sobre isso, tenho lido muito a respeito, artigos, para que a gente possa, de fato, né, ter uma linha construtiva de pensamento. Porque só falar que é um problema, que é um conflito, não vai ajudar em nada. Exato. Então, a primeira coisa que eu vejo e que eu trago para mim, e é nessa linha que eu pretendo trabalhar: oportunidade. Novas gerações são oportunidade de ver diferente, de ressignificar, de fazer de forma diferente. Eles precisam de ajuda? Claro que sim, eles precisam. Nós temos um contexto complexo de situações a serem resolvidas que muitas vezes eles não estão preparados. Mas veja lá, nós criamos essa geração e nós poupamos eles de muitas coisas. E de repente a gente quer que eles entrem prontos para trabalhar sob pressão, ou para dar um resultado rápido, ou para estar comprometido. Eu vou dar mais um passinho atrás e vou voltar. Hoje nós somos uma população totalmente ansiosa e muito depressiva. Por quê? Será que nós fizemos tudo tão certo assim? Será que nós trabalhamos e desenvolvemos a nossa vida profissional tão certo assim? Ou será que nós levamos esse sentimento para dentro das nossas casas e criamos uma geração que já veio com uma proteção para não ficar igual a gente? Então, olhando por esse viés, eu estou tentando entender como que essa geração que está chegando enxerga o trabalho. Porque não é que eles não querem trabalhar, eles querem muito. Eles querem se comprometer, eles querem cooperar, mas eles não têm a mesma forma de pensar da nossa. Mas então vamos entender como a gente consegue, vamos ouvir, entender como a gente consegue fazer com que essa geração se comprometa e faça as entregas como têm que ser feitas. Eles entregam, eles entendem o trabalho de outra forma. Para que eles de fato assumam um compromisso, aquilo tem que fazer sentido para eles. Diferente de nós, se eu te contar lá no meu primeiro trabalho, quando eu consegui um trabalho, eu não perguntei nem quanto eu ia ganhar. Eu só queria trabalhar, porque eu precisava trabalhar. E depois eu fui saber o meu salário. Eu estava errada? Eu não estava errada, era aquele momento. Hoje eles pensam de outra forma. Então eu acho que o que a gente precisa, Tamires, é valorizar muito coisas boas que eles trazem, que servem muitas vezes para a gente rever a nossa forma e procurar ajudá-los naquilo que talvez eles ainda precisem construir. Ou seja, independente aí da geração, pode sim influenciar nas decisões. Hum. Exatamente. E olha que eu vou te contar que eu conheço cases já de pessoas jovens que entraram numa reunião, deram lá um palpite que mudou toda uma história e que fez sentido naquele momento e Uhum. que ninguém havia pensado, porque as pessoas estavam tão focadas numa direção que não abriam o olhar para outra. Exatamente. RH também é isso, é oportunidades, conforme muito bem mencionado por você, né, é dar espaço e não categorizar, né, não ter esse pré-conceito, somente pela idade e que sim, né, deve ter esse feeling, essa percepção e abraçar também as qualidades dessas novas gerações. Exatamente. Adriana, próxima pergunta. Quais os erros mais comuns que impedem o RH de ocupar espaço nas decisões? Mais uma vez eu vou, né, bater nessa tecla, fortalecer essa linha de pensamento. Falta de posicionamento, falta de se apoderar, do negócio, de entender primeiro, onde esse negócio quer chegar, quais os resultados que ele espera, para poder traçar de fato uma linha estratégica no sentido de não é nem apoiar,
é somar no resultado. O resultado de uma organização, o RH tem total responsabilidade, seja ele positivo ou negativo, as mãos do RH estão lá. Então, ele precisa, Tamires, se apoderar das estratégias do negócio, conhecer os limites, conhecer os desafios. Eu vou contar uma historinha bem rápida que talvez ilustre bem o que eu estou falando. Nessa minha experiência internacional, num determinado momento, eu fui convidada a assumir um desafio, e era um desafio grande. Existia uma área muito grande de explosivos da empresa, era uma empresa de mineração, que ela estava terceirizada, Certo. totalmente. E eles queriam primarizar. Então, para quem não sabe, primarizar é recontratar essas pessoas novamente. Só que eles não queriam que fossem os mesmos que estavam na empresa, eles queriam pessoas novas. E como a gente estava num país de poucos recursos e pouca mão de obra, era um desafio enorme. E isso já estava na mão de uma pessoa, não estava conseguindo andar, tinha uma curva de contratação muito alta e um prazo pequeno. E eu fui convidada lá numa reunião junto com o diretor, minha gerente, e aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que desafio. Mas eu assumi esse desafio. E aí, o que eu ia fazer? E eu comecei, né? Vamos lá, vamos começar de formiguinha. Fiz uma reunião com a área, entendi qual era o problema, qual era a necessidade, qual era a demanda. Ok, estabeleci algumas métricas para eu começar o meu trabalho. Desci uma linha, falei com todos os supervisores da área para entender o que estava acontecendo lá dentro, que eles precisavam, né, mudar essa mão de obra. Incorporei um pouquinho mais o meu projeto, mas eu não estava satisfeita. Aí eu chamei um supervisor e disse assim: eu quero ir lá na área. Ele falou: o quê? Você quer ir lá na área de explosivo? Eu falei: eu quero ir lá, passar uma tarde lá. Não, não faz sentido, senhora. Veja bem, você é do RH, você trabalha no escritório, lá você tem que ir toda paramentada. Não tem problema. Você me dá todos os EPIs necessários, porque eu quero ir lá conversar com as pessoas, entender o que elas sentem, o que elas não sentem, como que é o trabalho, quais as dificuldades. Ele olhou com aquela cara de espanto e falou: tá bom, vou organizar. E daí eu fui, passei lá um calor de 50 graus e passei uma tarde e eu conheci tudo e eu falei com as pessoas, eu entendi o que não acontecia bem, quais eram as dificuldades, porque elas não produziam do jeito que eles queriam. Aí eu comecei o meu processo. Eu só tinha uma estagiária para me ajudar, eu e a minha estagiária. E eu comecei esse processo. E eu, quando eu falava com as pessoas, porque a gente fazia, né, altas entrevistas, né, em massa, quando eu falava, eu olhava nos olhos, e eu fazia perguntas e eles respondiam, eu já ia entendendo se essa pessoa de fato cabia lá, naquele lugar para onde eu tinha que levar ela. Então, veja bem a diferença, Tamires, de um RH participativo, de um RH que de fato entra no negócio e conhece o negócio para poder operar, entende? Então, acho que essa situação responde bem aquilo que você colocou. Na prática, Na né? prática. Excelente compartilhamento aí da experiência, Adriana. E estamos chegando ao final, passou rápido do Cast RH, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem trabalha com RH e deseja gerar influência real nas organizações. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, quem olhar o meu LinkedIn vai ver que tem isso lá, na minha headline, que eu sou apaixonada por pessoas. Não tem como, Tamires, você querer trabalhar nessa área, primeiro, se você não gostar de pessoas. Exato. E gostar de pessoas não é gostar de uma pessoa perfeitinha. As pessoas vêm com um combo enorme de problemas, de valores diferentes, de sensibilidades diferentes. Nós precisamos entender todo esse contexto e gostar das pessoas como elas são, para que a gente possa, de fato, aproveitá-las da melhor forma possível. Então, eu não vou dizer aqui que você tem que ter formação, conhecimento, porque isso é básico na área. Eu não vou dizer aqui, né, que você precisa estar pronto para desafios. Goste de pessoas, além de tudo isso que eu disse, goste de pessoas,
Tenha inteligência emocional, porque todos os dias é um novo desafio, a gente precisa enfrentar, a gente precisa estar bem para isso. Normalmente a gente é que trata da gente mesmo, né? Então, goste de pessoas, tenha inteligência emocional, vontade de trabalhar, goste de desafios que você vai conseguir fazer um bom papel. Excelente, show de bola. E vamos para o final, vou fazer algumas perguntas rápidas, é uma dinâmica aí, você joga brevemente um bate-bola, digamos aí, Meu né. Deus. Vamos lá, para você, Adriana, RH estratégico é Influente, totalmente influente. liderança humanizada é Liderança humanizada é uma liderança empática. ótimo. Um erro que o RH precisa parar de cometer. Omissão. RH que quer ser forte, que quer aparecer, não se omite. Fica a dica aí. Adriana, o futuro do trabalho será Totalmente adaptável. Quem não tiver adaptabilidade não vai ficar. uma palavra que define influência. Confiança. Você tem que passar confiança para ser influente. Adriana, show de bola, muito obrigada, foi incrível o compartilhamento das experiências, tudo que você nos trouxe aí, vivências, né, definições, clareza de como um RH estratégico pode, de fato, influenciar nas decisões. Encerramos mais um Cast RH. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu sou a Tamires Pérez, da T. Pérez Consultoria, e também integrante do Núcleo de RH Estratégico da SIM, que está conduzindo o RH. Esse podcast é em parceria com a Viva Works, tecnologia para RH, e também Medivo, saúde ocupacional. Muito obrigada e mês que vem nós temos o outro podcast, Cast RH. Um por mês, hein? Nos acompanhe.